Olá, estamos de volta ao programa Boa Conversa. Hoje, com muita alegria, recebemos aqui um grande amigo, pastor Marcos Vieira, que é pastor, coach, também é bombeiro militar, que nos honra com a sua presença, e falando sobre crise. Em todas as áreas de atuação dele, quer seja como pastor, como coach, quer seja como bombeiro, logicamente trata de crises. E já falamos no primeiro bloco que crise nada mais é do que a oportunidade de criar, de ter criatividade nesse sentido. Pastor Marcos, o que a crise, o que a pandemia tem ensinado para todos nós? O que essa grande crise que colocou as pessoas dentro de casa, essa crise estava fazendo usar máscara, reinventar, usar o álcool gel, não poder abraçar, não poder beijar, não poder cumprimentar direito. O que essa crise está nos deixando como legado? Eu vejo que, como uma tempestade, ela vem e ela tem 3 fases. Princípio, meio e fim. E graças a Deus por isso, né? Agora, o que ela tem nos ensinado muito, tem várias lições que a gente pode tirar desse momento, mas o que eu percebo como essencial e fundamental nesse tempo e o que ela tem nos dado por legado, porque isso vai ficar por gerações, né? A gente nunca mais vai ser as mesmas, não seremos os mesmos, né? Inclusive com a utilização de máscaras. Eu acredito que a partir de agora... Já vai acordar com a máscara. Antigamente, se alguém espirrando perto, a gente dizia saúde, agora meu amigo, corra para lá, né, põe uma máscara, não é enfim, ela tem nos levado, né, ela tem dado essa conotação às nossas vidas. Mas o que ela tem nos ensinado mesmo, bispo, e eu percebo isso como sendo essencial, é que ela tem nos feito pensar sobre o nosso tempo. A gente está aprendendo a duras penas a remir o tempo e a valorar, que é muito mais do que valorizar, né? Quantificar em dinheiro. Valorar tem um sentido filosófico, que ela tem nos feito valorar aquilo que é importante para nós, não é? E há de se falar que no meu coração eu tenho que ver com a família. Hoje as pessoas estão mais introspectas, elas estão reaprendendo a ficar dentro de casa e se descobrindo nisso também. Mas então, nisso que você está falando, pastor Marcos, exatamente isso. Não se sai de crise sem a família. Sem a família, exatamente. Ela é a base de tudo. Mas a gente vê que antes dessa pandemia, que pandemia tem que ver com o Deus Pan, o Deus do medo, o Deus do pavor, antes desse pavor todo instaurado sobre a Terra, né, sobre o nosso planeta, não se tinha muita visão, por mais que se falasse, mas não se tinha isso no coração. É tanto que agora, em Wuhan mesmo, já tem uma estatística que mostra o índice de divórcio, né? O tanto que acabou a primeira fase de lá, com relação ao vírus, à propagação do coronavírus, o tanto de casais que pediram divórcio, né? Seus divórcios, porque estava revelando, na verdade está se revelando quem era aquelas pessoas e quem somos nós hoje. Então, eu penso que ela tem nos ensinado a duras penas a gente remir o tempo e valorar aquilo que realmente é importante. Eu assisti um filme há muito tempo atrás com aquele Paulo Betti, Barão de Mauá, o imperador e o rei. Ele faz de tudo, né? Dinheiro, compra libras esterlinas, ele funda o Banco do Brasil, acho que foi ele mesmo, se eu não estou enganado. Não é? Criou um banco no Paraguai, ele quebra, ele fale e acaba o final da vida com a esposa sentada em um cavalo, ele puxando o cavalo na frente e dizendo assim, engraçado, eu estou sentindo falta e me vem a lembrança, a memória, o que o meu pai fazia todas as tardes, às 5 horas da tarde, a gente saía juntos para pescar naquele córrego. Então olha só, diante de toda a vida, né, de toda aquele frenesi de ganhar, de conquistar, de ter dinheiro, ele chega e descobre o importante. Na verdade, o senhor já prestou atenção que no final de todas as nossas vidas, se a gente tiver oportunidade, se você tiver oportunidade de visitar pacientes em estágio terminal, todos eles se arrependem, sabe do quê? Se arrepende de não ter comido chocolate com os netos, se arrepende de não ter cuidado melhor dos filhos, se arrepende de não ter brincado mais com as pessoas, não é? Ter contado piada, ter sorrido, enfim, né? E se arrepende de coisas que o dinheiro não compra. Não é? Se arrepende de coisas que o dinheiro não consegue comprar. Então a primeira lição que eu tiro é isso, ela tem nos ensinado a duras penas a remir o tempo e a valorar o que é importante. A segunda lição tem que ver com esse ajuste nos relacionamentos.
Quem é, quem não é, está pulando fora do barco. Essa que é a verdade, não é? E não só relacionamentos dentro de casa, mas fora de casa também. Quem é seu amigo é seu amigo. Quem faz parte da sua equipe, faz parte da sua equipe. Quem não é, estava lá, está saindo. Sabe? Inclusive, até dentro do ambiente religioso. Quem frequentava a igreja está permanecendo firme, somente aqueles que tinham um enraizamento mesmo em fidelidade, em comunhão, enfim. Quem não é, está saindo. Está procurando outros meios. Inclusive, a linguagem da internet, ela estabelece uma outra forma de relacionamento. Eu não gosto de você, não vou te ouvir. Eu vou para ali. Aqui está mais fácil. Eu tenho essa acessibilidade. Mas quem é, está ficando. Então, ela está ajustando os relacionamentos em vários aspectos. Ela está nos levando a economizar para o tempo ruim. Não é? Hoje, os grandes empresários, né, eu tenho conversado com alguns deles, e tem uns que estão nadando de costas, na melhor época. Outros estão padecendo, fechando, vendendo a franquia, desesperados. E aí a gente vai perguntando e vai percebendo, não é, que, na verdade, no tempo das vacas gordas, eles não conseguiram economizar, ou não tinham essa visão de economizar. O pastor é um escritor muito, muito legal, ele tem um livro chamado Cadê a Vaca Gorda? E o nome dele é Pastor Arão, lá de Sertãozinho. Ele fala o seguinte: todas as pessoas que na época de vaca gorda, e ele faz uma apologia ao que José viveu lá no Egito, todas as pessoas, sejam jurídicas ou físicas, na época, no período de vacas gordas, se eles economizarem 1/5 ou 20% daquilo que eles ganham, eles conseguem passar 7 anos, inclusive, de vacas magras bem. Eles conseguem superar os momentos da crise. Então, essa crise está nos fazendo repensar até nossas finanças. A gente precisa economizar. E não sabíamos, e nem nunca ensinaram também para a gente. Então aí vem outra grande lição, pastor Marcos, que José, lá no Egito, nos ensinou. Que a poupança, ninguém fez uma poupança melhor do que a dele. Ele primeiro fez a questão de aplicar para depois usar o seu investimento. O primeiro homem na história que pensou nisso, pelo menos que há registro histórico nesse sentido, foi exatamente José. Superou a crise com grandeza, saiu dela com altivez, porque ele aprendeu a economizar. Ele criou a poupança lá naquela época, e hoje muitas famílias também não conseguem fazer. E quando vem a crise, não sabem mais o que fazer. Não sabe o que fazer. Então, essa é uma outra lição que a gente está tirando desse momento, né? Ela está fazendo, ela está trazendo a nossa vida o seguinte: você precisa economizar. No tempo da bonança, economiza, meu amigo. Não coma, não gasta tudo. O que é semente, guarde no celeiro para você plantar daqui a pouco, não é? O mal é que a gente come semente, come o que é para comer e come e destrói. Não tem semente. Depois não tem semente para o plantio. Então, essa lição a gente está aprendendo a duras penas também nesse período de crise. Né? As pessoas se arrependem. Eu nunca eu ouço direto isso, as pessoas, eu nunca que imaginei um dia passar isso na minha vida. Como é que pode? E não é uma crise somente na cidade, na família, na cidade, no estado, é uma crise global. Para onde você for hoje, se pegar um avião aqui, se for lá para uma cidadezinha no interior lá do Japão, se for lá para o interior da Grécia, eles estão padecendo das mesmas coisas, não é, sofrendo os mesmos males, usando as mesmas máscaras, não é? E tendo os mesmos cuidados, então, e parados, não é? A maior parte parados, não estão conseguindo pegar ali o fio da meada com relação às sacadas da vida para conseguir romper, não é? Aliás, todo mundo quer resultado, mas poucos chegam até eles. Por quê? Porque não se estabeleceu no tempo certo, na hora certa, os princípios corretos. Foco, determinação, busca por resultado com persistência, não é? Enfim, a gente precisa trabalhar isso. Então, uma das lições também que eu vejo é exatamente essa: economizar, não é? A gente está aprendendo agora, volto a dizer, a duras penas. Eu creio que daqui para frente, quando esse período de tempestade passar por nós, a gente vai ter aprendido suficientemente, assim eu espero, não é, para que a gente sempre tenha uma reservazinha, né, guardada, sabendo, olha, pode a qualquer momento, inclusive o coronavírus mesmo, essa família do coronavírus tem mais de 5 mil famílias. São catalogados mais de 5 mil famílias. 2002 teve a que a gente ficou que a gente conheceu, né, por meio dos telejornais, a SARS-2, não é? 2012 teve outra e vai vir outras. Como é que a gente vai se preparar para isso? Preparado, né? Hoje nós estamos falando sobre crise e estamos conversando aqui com o pastor Marcos Vieira, aprendendo o que é a crise e, acima de tudo, como sair dela, e vamos falar sobre isso agora.
é a questão da pandemia, né? É o terror, o medo estabelecido. Todo mundo com medo de pegar o coronavírus, com medo de morrer, com medo de tudo. Não, o medo é o pior inimigo. O patriarca Jó, o Jó, que todo mundo fala da paciência, diz que aquilo que a gente tem medo é aquilo que acontece conosco. Pastor Marcos, estamos chegando praticamente quase ao final do nosso programa, mas como sair das crises? É isso aí. Inclusive, o Dr. Elias Dantas, ele fala também o que o senhor acabou de dizer aqui. Ele diz assim, que hoje nós lutamos contra o vírus do coronavírus e o vírus do medo. Todo mundo tá cercado por esse pavor, esse terror. Mas a gente sabe, como eu falei ainda há pouco, tem um início, um meio e o fim. E nós já estamos, eu creio, do meio para o fim. E vai passar e vai acabar, né? E a gente vai vencer. Agora, como que você pode fazer para vencer nesse período de crise, né? De pandemia? A primeira coisa que eu vejo é não perca a fé. E talvez você esteja me ouvindo dizendo assim, mas eu não sou religioso. Existe fé para salvação, fé para conquista. Eu converso direto com empresários que eles dizem, olha, eu não acredito nem em Deus, mas eu creio que eu vou vencer. Eles falam isso. Eu creio que o meu produto aqui vai ser o melhor do mercado. O cara tem fé para conquista. O cara tem fé para romper nas suas finanças. Então não perca a esperança. E aí diz Sérgio Cortella, não esperança do verbo esperar, onde a gente se senta e cruza os braços e fica olhando para o tempo, mas esperança do verbo esperançar, que é aquele que nos impulsiona a continuar sonhando, continuar fazendo, continuar agindo, continuar caminhando, continuar seguindo e não simplesmente sentar e cruzar os braços, né? A gente gosta muito do verbo esperar, da esperança do verbo esperar, de sentar e ficar, e agora? Deixa o vento soprar para aqui, deixa ver se as coisas chegam, vamos ver se cai alguma coisa. Não, não é isso. Ele diz, tenha esperança, continue crendo, continue tendo esperança, mas do verbo esperançar, que é aquela esperança que te impulsiona a continuar caminhando em busca dos seus projetos. Olhe para você, olhe para a sua vida e se refaça, não é? Faça o bem. Tem um ditado aí fora que diz assim, olha, faça o bem sem olhar a quem. E essa deve ser a nossa máxima. Continue fazendo o bem sem você se prender a seja lá quem for. Tome decisões importantes, mas com a ajuda de conselheiros. Não faça nada sem que alguém esteja contigo, te ajudando e te aconselhando, dizendo como deve fazer, o que deve fazer, por quê, e enfim, você vai ter vitória com relação a isso. E continue fazendo a sua parte. Há pessoas que dizem, eu quero engrossar a sola do pé, não é caminhando em estrada fria, não, você vai caminhar em estrada quente e você vai engrossar o pé e você vai ter vitória. Saiba de uma coisa, essa crise está passando e quando ela passar você sairá muito mais forte. Continue crendo e vamos avante, né? Eu creio que é isso aí que a gente tem que fazer. Muito obrigado por sua presença, mas as suas considerações finais. O que você poderia dizer agora para quem nos assiste? Ok, eu vou fazer menção ao que o sábio Salomão disse. Eclesiastes capítulo 11, ele diz assim, se você olhar para o vento, você nunca vai plantar. Se você olhar para as nuvens, você nunca vai colher. Do mesmo modo que você não sabe o caminho do vento, nem o caminho de Deus, o que Ele tem para você, continue plantando e não tire a tua mão no período da tarde, porque você vai colher. Continue crendo, continue caminhando e essa vai ser a nossa verdade. Muito obrigado, pastor Marcos. Falamos aqui hoje sobre crise, como que é a crise, como superá-la, como sair delas. Espero que tenha sido de grande utilidade para você e te ajudar. E acima de tudo, não tem crise, a gente não vence crise sem Deus. Deus é o maior aliado nosso no tempo da crise. É partir para a ação, partir para a determinação, nunca aceitar a perda, nunca aceitar a derrota. Seguir em frente, olhando sempre para Deus e que você tenha sucesso em tudo. Permaneça conosco, porque após o intervalo eu tenho uma palavra de fé para transmitir a você e a sua família. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo programa.